É, sobre o o papo papo de ontem foi muito ontem. legal. Nós fizemos um workshop bem bacana, de 1 hora e pouca. Foram 30 e tantos inscritos e teve assim uma aceitação bacana do pessoal, né? Nós falamos basicamente sobre os três principais elementos que estão, digamos, nas mãos do profissional para poder alavancar a carreira dele, né? Para poder atrair os melhores recrutadores para o currículo dele. Né? Então, nós fizemos uma abordagem sobre o currículo, digamos assim, mais tradicional, que hoje a gente Foi. não imprime mais em papel, né? Mas a gente coloca em sites de emprego. É, Existem algumas linhas aí que falam muito, né? Eu já vi alguns comentários, mas sites de emprego não adiantam nada. Adianta sim. Talvez você não tenha as melhores vagas das melhores empresas lá, mas principalmente para quem está começando a carreira, para quem está entrando no mercado de trabalho, é um caminho importante, né? Falamos depois sobre o LinkedIn, o que a gente pode fazer no LinkedIn. E é claro que assim, num workshop que era de 1 hora, levou 1 hora e 20, eu acho. Falar de LinkedIn, do que você tem que fazer no LinkedIn para você ficar visível para os recrutadores, é papo para muito tempo. É papo aí Ah, para umas sim. 4 horas, entendeu? Então, Até porque ontem são nós muitas fizemos assim. configurações, né? São muitas Exatamente, tem muito. configurações, são muitos detalhes para você falar tão rápido. Mas a ideia Exatamente. realmente é dar uma pincelada nisso tudo hoje, tudo, uma condensada no que você falou ontem, para a galera Aham. que participou. E aí, É. e no final você falou E, sobre a parte de e, entrevistas, não foi? Isso aí. E no final nós falamos um pouco sobre entrevista, que também é um assunto bem extenso, mas a gente conseguiu pontuar algumas coisas importantes, né? Então vou até Ah, eu tô vendo seu começar. fone novo, Ah, nítido. Gostei. coloquei. Eu tinha dúvida se esses fones eram bons na questão do microfone, né? Mas até que eu acho que tá bom, né? Ih, Eu ficou muito, tinha medo de eu tô te ouvindo comprar muito por bom. causa do. Eu tinha medo de comprar por causa de microfone. Não ficar assim muito bacana, que eu conheci muita gente que reclamava disso. Ah, Mas sim, é legal. ontem, assim, nós começamos falando sobre currículo, né, e falando, assim, especificamente o que a gente precisa fazer para atrair os recrutadores, né, porque quando uma empresa utiliza o seu próprio RH, ou às vezes uma empresa de RH como nós, né, como a Kanga, faz recrutamento e seleção, a gente, claro, vai anunciar vagas em sites de empregos, né, e e o que fazer, então, para um profissional, um candidato a uma vaga, atrair o recrutador? Por que isso? Né? Porque uma vaga, às vezes uma única vaga, gera centenas, se não milhares de currículos. Eu É dei o verdade. exemplo ontem, nós já tivemos um caso na própria Canga que uma vaga gerou quase 7 mil currículos. E aí fica aquela pergunta, como é que lê 7 mil currículos? Né? A grande verdade é que não se lê. O recrutador ele já está habituado, Eu já acho, pega a prática. eu acho aí Ah, que são até dois pontos, né? Quando a gente fala assim, 7 mil currículos, você fala que as pessoas também mandam muito currículo para vaga que não é esperada que ela quer. E aí você tem sim, um trabalho que termina onerando muito a questão do recrutador, com a questão do tempo, não, porque ele precisa filtrar primeiro isso tudo, né? Então, a importância de exatamente, você ser certeiro no que você quer, porque você tem 7 mil currículos para saber se o currículo foi enviado para a vaga correta. E aí a gente descobre que muitos desses não tem nada a ver é. com a Eu vaga diria, solicitada. assim, a gente é claro que elimina muito disso quando vê que a vaga é para analista de pleno, analista, por exemplo, de suporte Windows pleno, e chegam lá currículos para assistente administrativo. Né? Então, é claro que isso aí dá para cortar com uma busca até fácil, né, nos sistemas de emprego. Mas, assim, ainda assim são muitos currículos, né? E o recrutador, ele realmente, a primeira coisa que ele faz é dar uma olhada rápida no resumo. A primeira coisa que ele olha no currículo é o resumo. Né? Existem várias pesquisas, assim, até 2, 3 anos atrás havia uma pesquisa que dizia que um currículo era descartado, entendam que não é lido, né? Mas era descartado em 10 segundos. Hoje já tem uma empresa que é a The Leaders, que fez uma pesquisa também, com uma metodologia, a metodologia lá que eu não vou explicar agora, mas chegou ao número de 6 segundos. Então, em 6 segundos, você elimina
um currículo. E Daí essa a eliminação. importância, né, Wagner? Daí a importância de um bom resumo, né? É isso aí, eu ia falar, assim, esses 6 segundos estão justamente na leitura do resumo. Então o recrutador ele olha o resumo, né, e muitas vezes nas 2 primeiras linhas ele já vai sacar se aquele currículo vai atender a vaga ou não. E aí ele descarta. Às vezes o currículo profissional é até bom. Ele pode ter as competências técnicas que precisa, ele pode ter uma experiência boa, mas se ele escreveu mal o resumo, o recrutador vai descartar muitas vezes sem nem ler o resto, né? Então é muito importante que a gente tenha Na um verdade, resumo sólido. depois dessa passada de olho é que você vai perder mais tempo para fazer uma análise maior desses resumos, desse currículo, né? Exatamente. A gente primeiro dá essa olhada rápida. Eu vou até abrir aqui um documento aqui que eu tenho justamente para falar, porque algumas alguns detalhes sobre o resumo, que são algumas perguntas que são importantes da gente responder. Então, assim, os recrutadores vão dar aquela olhada rápida, né, no resumo e vão descartar muitos candidatos, né? Descarta, não olha e seleciona aqueles que parecem mais interessantes Atenção, para a né? vaga, que chamam mais atenção. E aí, quando a gente fala do resumo, o que é importante a gente ter no resumo, né? Primeiro, colocar na cabeça assim, as 2 primeiras linhas do resumo são muito importantes para chamar a atenção do recrutador. E o que a gente tem que colocar no resumo, né? Aí é que eu peguei minha colinha aqui, porque senão eu esqueço. Então, assim, primeira coisa, colocar no resumo como que você chegou até onde você está profissionalmente hoje. Agora, entenda que isso é um resumo, né? Você não vai escrever uma página. Então, você tem que explicar de forma sucinta como que você chegou até onde você está hoje. Como é que Onde você foi a está. sua jornada desde o Sua início nessa trajetória, carreira. né? Sua trajetória, sua Segundo, história ali, rápido. você tentar descrever as suas maiores realizações, né? O que você deixou de legado nos ambientes de trabalho que você passou antes. Outro ponto importante, o que te torna diferente de um outro profissional nessa área? E Isso é mais, o muito que você importante, né, espera? Wagner? Eu acho que É, essa é. parte é o que te torna diferente, porque a gente que vive nesse meio de gestão de pessoas, de recrutamento, a gente vê que muita gente tem a mesma formação, muita gente, hoje o mercado está sobrecarregado, é. né? O que te faz diferente Então, para a colocação dessa vaga? é importante que você coloque isso, o que te torna diferente. Agora, nunca coloque coisa do tipo assim, eu sou motivado, eu sou pontual, eu sou proativo, porque ninguém tem que acreditar no que você está escrevendo nesse sentido, né? Isso aí, um processo de seleção vai durante as outras etapas, como dinâmicas, avaliações comportamentais e a própria entrevista, identificar essas suas Esses qualidades gaps, né? comportamentais, né? O resumo, vocês pensem o seguinte, né? Quando a gente vê um trailer de um filme, o que o pessoal que prepara o trailer do filme coloca no trailer? É tudo que vai fazer com que atraia você a ir ao cinema ver aquele filme. Então imagine isso, tente escrever o seu resumo como se fosse um trailer de um filme. O que você colocaria no seu resumo que faria a pessoa ler o restante do seu currículo, assistir o seu filme, né? É um bom caminho É um a bom gente pensar caminho. dessa forma. É contar a sua história, né? Contar a sua história de Contar a sua forma história. sucinta. Existem pesquisas também, né? Existem várias pesquisas aí, estatísticas, estudo de ciência em cima do currículo, e que fala também que o currículo ideal, assim, o currículo que mais atrai o recrutador é um currículo de até 2 páginas. Então, você vê, em 2 páginas você tem que conseguir colocar o resumo, que é a parte que é o trailer do seu filme. Depois você vai ter que colocar as suas experiências profissionais. E aí é importante você colocar as experiências profissionais mais importantes que tenham a ver com a vaga. Não adianta, né, não coloque experiências profissionais que não têm a ver com a vaga, né? Então, Isso é por uma exemplo, boa, né? eu sempre recomendo também que a pessoa coloque, ao invés de colocar experiências profissionais, né, no título, coloque principais experiências profissionais, para já dar a entender ao recrutador que você tem outras. Experiência profissional.
Já comentei isso com vários candidatos, né? Às vezes você vê que tem um buraco, é claro, no currículo, porque pode ser um trabalho que não foi importante para a vaga, e aí na hora da entrevista a gente pergunta, vem cá, você ficou um ano aqui, um ano e meio parado, o que foi O que isso você aqui? fez, né? O que você fez durante esse O tempo. que você fez nesse período? E aí o profissional fala, esse período aí eu trabalhei como autônomo, eu vendia Natura. Falei, Quer cara, dizer, isso é importante colocar. quer dizer, nesse momento, talvez seja a hora de você se vender também para o recrutador, né? Exatamente. No currículo, nas experiências profissionais, não precisa colocar só a experiência profissional que você teve carteira assinada. Ainda mais com a mudança do mundo, das formas de trabalho que tem hoje, você pode colocar experiências profissionais de voluntariado, De de empreendedorismo, né, um Wagner? trabalho autônomo, Trabalho são autônomo. formas de empreendedorismo, de participação na comunidade, de cooperação. Isso é muito valorizado por uma série de empresas, né? Isso é Principalmente as muito bem boas visto, empresas. né? Isso é muito bem Muito visto, bem visto. até porque se entende que você é uma pessoa que busca estar no meio, que busca de alguma forma estar inserido e fazendo as coisas, né? Não necessariamente, Que não o meu ficou trabalho é parado. esse, eu paro e É, sento. Aí entra o questionamento, dentro da empresa essa pessoa também vai ter esse mesmo comportamento? é isso aí. É isso aí. Então, a pessoa mostrando que ela tem essas outras habilidades, né, de fazer outras coisas e que muitas vezes são atividades que contribuem para o nosso lado profissional de certa maneira. Muitas vezes uma pessoa que fez um trabalho de venda porta a porta, ele aprendeu a negociar. De repente ele não tinha A essa ser um bom competência. comunicador, né? Ele aprendeu a ser um bom comunicador para poder, né, chegar nas pessoas e ser ouvido. Provavelmente ele aprendeu, né, sendo um bom comunicador, a ouvir o cliente, a ver o que o cliente precisa para ser atendido. Então, Isso são essas qualidades que atividades. Isso Oi, são fala. qualidades que dentro de uma organização pesa muito, né? Dentro de uma empresa, são qualidades que você pode se destacar dentro de uma empresa. Hoje uma das principais habilidades que as empresas buscam são profissionais adaptáveis, né? São profissionais que conseguem se adaptar de forma rápida a um cenário novo. A gente vê aí a situação do Covid, né? As empresas e os profissionais que conseguiram se adaptar a uma nova rotina, a uma nova É uma maneira nova de trabalhar, realidade, né? provavelmente assim, estão aí segurando, conseguindo conquistar, manter pelo menos, né, o seu espaço dentro dessa situação crítica que a gente tem aí hoje, em É relação ao verdade, é emprego. verdade. Então Essa é uma habilidade muito adaptabilidade, importante. essa adaptabilidade de cenários é muito importante, né? Eu não entro mais para ser só auxiliar de escritório, eu não entro mais para ser só Né? analista de sistemas, né? Como é que está o meu olhar dentro do todo, né? Essa semana mesmo eu li uma matéria da Harvard Business School falando, né, que a gente já sabe, nós lá da Canga, a gente já sabe Só um disso e fala há pouquinho. muito tempo. Ah, Carlos entrou aqui, está dando boa noite. Boa noite, Carlos, seja boa bem-vindo. noite. Então, estava lendo a matéria da Harvard Business School falando justamente que a gente não pode ter mais só uma carreira, né? A gente sabe disso já. A gente tem que ter essa habilidade de adaptação e isso vai nos levar a ter realmente mais de uma carreira ao longo da nossa jornada. Existem outros estudos que falam que até o fim da vida a gente vai passar por 5 carreiras diferentes, Diferente, é né? Essa é a verdade. tendência do mundo atual. Então é importante na experiência profissional colocar essas atividades que são, digamos, que a gente hoje chamaria de extra, né? Mas não é um extra, é uma atividade como outra qualquer que você está desenvolvendo. Ó, o Falamos Alexandre também falou que do. cheguei. Cheguei. Alexandre, Falamos também sobre uma coisa importante sobre a experiência profissional é sempre colocar, né, claro, o nome da empresa, o ramo da empresa, a data de início e fim, assim, mês e ano, não precisa o dia, né, mas o mês que você começou na empresa e ano e o mês e ano que você saiu, e também uma linhazinha só, ou duas no máximo, do que você fazia naquele cargo. Né? Você põe o seu cargo e qual era a sua principal atividade naquele cargo. Então, isso para experiências profissionais. Formação. Coloquem a formação a última que você tiver. Ou as formações que talvez sejam relevantes para a vaga. Né? Não precisa colocar
ensino médio, se você já tem o ensino superior, Superior. você não precisa colocar o ensino fundamental, porque é claro que se você já tem o superior, você já passou por essas outras etapas, né? Vamos economizar no currículo espaço para escrever o que é mais importante, né? Que é o resumo. É, outra questão são os cursos e certificações. Cursos e certificações também, Tá em colocar. cursos, Oi. falando em cursos, Ah, é importante que se coloque, eu fiz o curso de datilografia em 1900 e bolinha. não, não. Não, né? Colocar aqueles cursos que também vão te Porque ajudar para a vaga, né? Um curso de inglês, às vezes a vaga não está nem pedindo, mas aí é interessante você colocar um curso de língua, se você tiver fluência, mesmo que seja só em leitura, né, é importante. Colocar sempre também o mês e o ano de início, o mês e o ano de fim da sua formação, as certificações que você teve são importantes, alguns treinamentos comportamentais que a princípio não estariam diretamente ligados à parte técnica da vaga, né? Quando a gente vê uma vaga, nem sempre tem na declaração da vaga quais são as competências esperadas do do profissional. Às vezes profissional, é só tem as verdade. técnicas. Mas é bom colocar, se você fez uma formação de coaching, se você tem uma formação de programação neurolinguística, de PNL, se você tem uma formação de teologia, se bem que teologia talvez já entra na parte de Na formação mesmo, acadêmica, né? formação acadêmica. Então, assim, colocar formações que vão mostrar que você tem algumas competências é, que não são só técnicas, porque o Comportamentais currículo também, né? são comportamentais. O currículo, ele geralmente está muito baseado nas competências técnicas. O comportamental, a gente coloca de forma indireta, dessa maneira, né? Colocando um treinamento que você tenha feito, ou às vezes num trabalho que você fez eu fiz um trabalho durante algum tempo na empresa de ser o palestrante da empresa, o comunicador da empresa, o porta-voz da empresa. É, Então, vai demonstrar algumas. ontem você Oi? deu, ontem você deu um exemplo que foi bem legal, né? Sobre quando você era jovem, que você cuidava do almoxarifado da escola, Ah, né? sim. Você adquiria É, um é, comportamento diferenciado. eu estava falando do. Eu comentei quando eu tinha 14 anos que eu estudava numa escola e a diretora estava saindo da escola, a diretora me convidou para trabalhar lá, que eu queria trabalhar, e eu fui trabalhar no almoxarifado. O almoxarifado era uma zona. Eu entrei, organizei, criei processo para o almoxarifado, naquela época não tinha Excel nem nada, né? Então era no papelzinho mesmo, um formulário para entrada, saída de material, controle do estoque para compra do material. E durante anos a diretora falava para todo mundo, lembrava, nossa, olha, o trabalho do Wagner aqui perdura até hoje, né? A organização. Eu deixei um Eu legado para aquela escola. vejo muito isso relacionado, Wagner, à proatividade das pessoas dentro das organizações, né? O quanto você é proativo, o quanto você busca soluções ao invés de só trazer problema. Né? Eu vejo problema, eu trago junto com o problema soluções para aquilo que está acontecendo. Isso é um modelo Sim, comportamental que você pode desenvolver a todo tempo. Vê se tem perguntas aí, que o meu está travado aqui. deixa eu ver, porque eu estou sem óculos, eu estou cego. Vai dando uma olhadinha aí que Carlos perguntou, você é professora? eu acho que ele está Carlos, afirmando que você é professora. você é professor. Não sei se ele está afirmando ou se ele está perguntando. Não botou nenhum ponto, mas de qualquer forma, tanto eu quanto o Wagner, nós somos trainer, damos treinamento e eu já dei algumas aulas em pós-graduação, mas atualmente não estamos em sala de aula, dando aula. A gente faz treinamento em empresa, né? Hoje, ou até para pessoa física, mas com a Covid, inclusive, os treinamentos estão, por enquanto, parados, os presenciais. E nossos Estamos treinamentos gravando são só os muito online. vivenciais. Estamos preparando os treinamentos online. O que mais que a gente falou de currículo? Falei. Então, assim, a gente tem que fazer com que. Claro que o currículo tem outras etapas, tem o objetivo, né, para a gente descrever. E quem participou ontem do workshop recebeu um material nosso bem bacana, com todas essas dicas e inclusive um modelo de currículo para preencher, né, para servir de orientação. E uma coisa que eu sempre falo, né, que aí é muito importante, erros de português. Não tome muito cuidado com erros de português. Coloque alguém para revisar, Revisem, porque a exatamente. gente,
a gente, quando faz a coisa no automático, nem sempre a gente consegue perceber os erros, né? A gente passa por cima deles. Então, peça a outra pessoa para revisar com cuidado o seu currículo para evitar erros de português. Use o corretor ortográfico do Word, entendeu? Que é para ter certeza de que não tem problema nenhum. O Vamos Alexandre passar para o colocou aqui, LinkedIn? ó. O Deixa eu Alexandre ver. colocou aqui, isso é um sucesso, adaptando as novas demandas. Perfeito, Alexandre. Como podemos nos adaptarmos às novas demandas que o mercado está trazendo, né? Isso seja com o currículo, seja na nossa vida, no nosso cotidiano, tudo está mudando. Hoje, falar em home office, eu faço entrevistas com as pessoas pelo computador. Então, a Silvia Maxey entrou, seja bem-vinda, Silvia. Então, a gente faz entrevistas online, então as coisas vão mudando. Hoje, além do currículo que o Wagner está falando, o comportamento está mudando, tanto nosso como recrutadores, quanto dos candidatos. Precisam mudar, né? Precisa ser adaptável. Fala, Wagner.